Na caminhada de Abraão com Deus, ele edificou altares em adoração, em gratidão, e ele invocou o nome do Senhor. Esse é o estudo de número 1189 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E na nossa caminhada com o nosso Deus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós somos privilegiados com a sua gloriosa presença. Vamos ao nosso tema: altares na vida do servo de Deus. Nosso texto base está no livro de Tiago, capítulo 2, verso 23, que diz: cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. No nosso texto base, nós vemos Deus testificando de Abraão e chamando-o de amigo. E tem outro versículo que Abraão também é chamado de amigo de Deus, porque Abraão, ele andava com Deus em obediência, sinceridade, verdade e independência. Abraão, ele era um homem que teve intimidade com Deus. Isaías capítulo 41, verso 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Abraão era amigo de Deus, ele tinha tempo para Deus, ele andava na presença de Deus. E quando nós vemos o tema sobre altar, altar é o lugar onde se oferece sacrifício, que pode simbolizar lugar de adoração, de consagração, de dedicação. E a Bíblia, ela nos ensina alguns tipos de altares. Vamos ver dois? Vamos ver o altar feito de terra. Êxodo capítulo 20, verso 24. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. O altar feito de terra era para oferecer ao Senhor ofertas, sacrifício de comunhão. E o outro altar que eu quero ver é o altar de pedra. Êxodo capítulo 20, verso 25 diz: se me edificares um altar de pedra, não fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vós o estareis profanando. Deus é detalhista com o que é feito para ele. Nunca foi de qualquer jeito. Deus, ele é Deus santo, Deus, ele é zeloso, e as coisas de Deus são sempre de acordo com as orientações dele. Vamos nos lembrar de Noé. Noé, após ele sair da arca, ele construiu um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 8, verso 20 diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, onde ele ofereceu holocausto, e o cheiro foi agradável ao Senhor, foi aroma da adoração, e o Senhor recebeu a oferta de Noé e fez aliança com ele. Muitos homens na Bíblia, muitos personagens agradaram ao Senhor, construíram altares, mas altares consagrados, dedicados ao nosso Deus. E Abraão, que caminhou com Deus,
construiu altares na sua caminhada, onde ele oferecia sacrifícios, ele fazia uma oferta ao nosso Deus, ele fazia adoração, agradecimento e invocava o nome do Senhor. Deus, ele falou com Abraão e Deus fez promessas a ele. Gênesis capítulo 12, verso 7 diz: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Deus prometeu aos descendentes de Abraão a terra dos cananeus, a terra prometida. E ali em Siquém, Abraão construiu um altar em gratidão ao Senhor, pois o Senhor falou com ele. Siquém significa ombro, e Deus estava com Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Deus abençoou a Abraão e Deus prometeu abençoar todos os povos da terra através dele. O segundo altar construído por Abraão foi em Betel. Gênesis capítulo 12, verso 8, dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, invocou o nome de Deus. Betel significa casa de Deus, e naquele lugar Abraão invocou o nome do Senhor. Invocar é suplicar, é clamar, é pedir, é rogar, é orar ao Senhor. Abraão orou ao nosso Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Deus, ele é o Deus vivo, é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que nos dá atenção, é o Deus que se revela a nós. E Abraão, ele ouvia a voz do Senhor, ele tinha vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. E naquele altar que Abraão ergueu lá em Betel, ele louvou, ele adorou e ele invocou o nome do Senhor. Nós somos convidados a oferecermos ao Senhor sacrifícios de louvor. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O nosso sacrifício não é mais através de altares de terra ou de pedra, mas é sim de um coração sincero, em espírito e em verdade, como Jesus ensinou a mulher samaritana. João no capítulo 4, verso 23 e verso 24 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abraão ofereceu sacrifício de louvor ao nosso Deus, e nós podemos adorar ao Senhor o tempo todo, com um coração sincero, verdadeiro, com um coração inteiro, com um coração grato diante do nosso Deus. Abraão, ele retornou a Betel, e naquele altar que ele já tinha construído, ele invocou
invocou e ele adorou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 4, Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Deus tinha abençoado grandemente a Abraão e ele era grato ao Senhor, ele adorava, ele invocava ao Senhor e nós temos acesso ao nosso Deus, nós podemos adorá-lo, nós podemos invocá-lo o tempo todo, pois somos a habitação do Espírito Santo do Deus vivo. Nós somos a habitação do Espírito Santo do Deus Altíssimo. E o terceiro altar que Abraão construiu foi em Hebrom. Gênesis capítulo 13, verso 17 e verso 18 diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão não estava mais na companhia do sobrinho dele chamado Ló. Ele tinha sido grandemente abençoado por Deus e Deus reafirmou com ele a sua aliança. E Abraão, ele edificou em Hebrom, que significa unido, um altar dedicado ao Senhor, demonstrando gratidão, mas também podemos nos lembrar que podemos demonstrar, assim como Abraão, além da gratidão, da nossa adoração, do nosso louvor, a nossa dependência do nosso Deus, pois Abraão, ele aprendeu a viver na dependência de Deus e Deus era com Abraão. Gênesis capítulo 14, verso 14 e verso 15, olha o que aconteceu quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascido em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan, atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu. Quando Abraão ele soube que Ló tinha sido levado prisioneiro, ele não teve medo daquele poderoso exército. Ele, com 318 homens, enfrentou aquele exército numeroso e depois destas coisas ele recebeu promessa de proteção, promessa da recompensa, porque Deus deu a ele a vitória. Gênesis capítulo 15, verso 1, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Deus animou a Abraão, fortaleceu a fé dele, pois não precisava ter medo, ele não precisava temer o que viria contra ele, porque ele tinha o Todo-Poderoso junto a ele. E Deus é proteção, é segurança, é fortaleza, e Deus também é recompensador. Deus fez promessas, Deus fez pacto com Abraão e reafirmou a sua aliança. O quarto altar que Abraão levantou ao Senhor foi um altar de entrega lá no Monte Moriá, onde Abraão, vivendo na dependência absoluta de Deus, ofereceu em obediência total ao Senhor o seu filho Isaque, o filho da promessa. Gênesis capítulo 22, verso 8 e verso 9 diz: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Deus colocou Abraão à prova e, mesmo conhecendo a fé, a confiança e o amor de Abraão, Deus o colocou à prova. E Abraão, ele foi fiel ao Senhor. Ele ofereceu no monte da providência. No monte do Senhor proverá, confiando
plenamente na fidelidade do nosso Senhor, Abraão ofereceu a Isaque. Hebreus capítulo 11, verso 18 e verso 19 diz ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão, ele creu na palavra do nosso Deus, ele creu na promessa de Deus, ele não negou ao Senhor o seu filho, pois creu que o Deus Todo-Poderoso que ele servia era poderoso para ressuscitar a Isaque dentre os mortos. Abraão, ele foi um homem temente a Deus. Ele honrou ao Senhor com tudo o que ele tinha e com tudo o que ele era. E não honrou da boca para fora, mas honrou com ações, como temos a aprender com as ações do patriarca Abraão. Eu vou começar a concluir. Infelizmente, muitas pessoas têm levantado altares em suas vidas, mas não para dedicação ao Senhor, mas sim para terem ídolos nos seus corações. E não somente de esculturas, mas pessoas, bens materiais, profissões, empregos, faculdades, e não estão servindo ao Deus vivo com sinceridade e com verdade. Muitos deixaram de temer ao Senhor e estão servindo a seus próprios interesses. Nós precisamos entender que servimos o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que sonda os nossos corações, o Deus que conhece os nossos corações, e nós precisamos devolver ao Senhor o lugar da primazia na nossa vida. Jeremias capítulo 17, verso 10 diz: Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos ser dedicados a Ele, que nós possamos ser consagrados a Ele, que nós possamos buscá-lo em todo o tempo, com um coração sincero e verdadeiro, agradando-o e vivendo em obediência e em dependência ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal Jabal que Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jabal que Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.